quarto ano do Acelera. Hoje, professora Sandra Duarte começando aqui os trabalhos. E hoje nós vamos ter aula de língua portuguesa e arte, tudo junto e misturado. Então sejam bem-vindos novamente, é sempre uma alegria do tamanho do universo contar com a participação de vocês, tá bom? Então, a gente vai dar aqueles recadinhos de toda manhã que a gente dá, só para você não esquecer, tá bom? Você pode assistir as nossas aulas através do aplicativo Educa Recife. Exatamente. Através desse aplicativo, né, que vai aparecer daqui a pouquinho aqui o QR Code, se você não tem, apareceu, olha aí. Se você não tem ainda a participação conosco no Educa Recife, nas aulas ao vivo, você pode, através da instalação desse aplicativo, tá? E como é que você faz? Você pega o teu aparelho eletrônico, mira a câmera nesse códigozinho que está aparecendo aí, e aí você tem acesso à participação no chat e a um monte de coisas legais que a gente tem aqui, as nossas aulas, né, a participação, as brincadeiras, a sua opinião, enfim, todas as coisas, tá? Mas você também pode assistir através da TV Nova Nordeste, o canal 22.3, sempre a partir das 7h30 da manhã. Esse é o horário do quarto ano e do Acelera para você não perder, tá? Só lembrando. E aí, eu não pude assistir porque aconteceu alguma coisa, então minha aula é pela manhã, não tem problema. Você assiste a reprise das nossas aulas através do canal do YouTube, exatamente. Então lá tem tudo direitinho, inclusive aulas anteriores que nós já fizemos aqui. E com certeza você não, assim, só perde se você quiser, tá? Ou então estava distraído e tal, mas tem um monte de oportunidades aí de você acompanhar as nossas aulas, tá bom? E falando em acompanhamento, em presença e tal, hoje nós temos a tradução de Libras, a nossa amiga Helena. Bom dia, Helena, muito obrigada pela sua participação, é sempre uma alegria muito grande estar com vocês aqui, faz toda a diferença, né? É a inclusão de todas as formas. Nós também temos no nosso chat agora a professora Mauricéia. Bom dia, Mauricéia. Olá, professora Sandra, estamos aqui para mais uma aula, tenho certeza que todos estão aí já esperando sua aula com ansiedade, igual a mim, esperando pela participação deles. Então, é só chegar, viu, gente? Vamos lá. Isso, é como a gente sempre fala, né? Puxa a cadeira, o tamborete, senta no chão, deita no sofá, enfim, da forma como você se sentir confortável. Mas fica aí com a gente e com certeza nós vamos ter uma manhã super legal, cheia de coisas boas para vocês. Nessa semana pré-carnavalesca, exatamente. E falando nisso, né? Falando em carnaval, a gente trouxe uma coisa bem legal. O que você, quando a gente ouve carnaval aqui em Recife, o que você imagina, né? Quando a gente ouve em carnaval, o que você já pensa de cara, né? Qual a primeira ideia, qual o primeiro ritmo que te vem à mente? E aí? É isso mesmo, é o frevo. E a gente falou sobre o frevo essa semana quase toda, né? A gente falou sobre frevo, sobre os personagens, né, que existem. Nesse meio tempo, a gente conheceu a história do Carnaval dos Bichos Aloprados e foi uma história bem interessante, né? Hoje, é como a gente falou, nós vamos ter os pós-créditos. Lembra quando no filme tem aquela partezinha que sobe, né? Lá no finalzinho, terminou todo o filme. Aí você pensa que o filme terminou no cinema de verdade e quando vê aparece aquela, né? E aí, é o spoiler do que vai ter nos próximos. Aqui é o spoiler do que vai ter sim, que a gente vai ter, mas nos próximos dias. A gente vai ter spoiler do que pode acontecer, né? Apesar dessa pandemia ainda existir entre nós, né? Mas aí, ó, a alegria é uma só. O frevo contagia todas as pessoas, o carnaval é uma alegria que vem de dentro da gente. E aí, pensando nisso, né, carnaval, alegria, frevo, maracatu e todas essas manifestações do nosso povo, né, que é só alegria, eu trouxe um pouco da história do carnaval. Pois é, eu trouxe um pouco da história do carnaval. Então vamos conhecer aí, ó. O carnaval não é uma dança, não, desculpem, não é uma festa brasileira, não é uma festividade não. Ele foi trazido para o Brasil pelos colonizadores portugueses. Então, alguns historiadores afirmam que essa festividade estabeleceu-se no país entre os séculos XVI e XVII e teve como primeira prática o entrudo,
certo? Então, o que era o intrudo? Foi o começo do carnaval no mundo, né? A gente vê aí que o carnaval começou lá, provavelmente lá pela Europa, lá do outro lado do oceano, atravessando ali o Oceano Atlântico, você vai, sobe um pouquinho e você chega na Europa. Como aqui no Brasil nós tivemos a presença durante muitos anos dos portugueses, então eles trouxeram também um pouco dessas tradições para cá. E uma dessas coisas foi justamente o carnaval, que na época se chamava entrudo. É uma palavrinha diferente, né, para a gente hoje. Então, essa brincadeira, ela começou primeiramente no Rio de Janeiro e era realizada dias antes do início da quaresma, certo? Então, essa festa aí começou aqui no Brasil no século XVI. Então, 1500, justamente quando eles chegaram aqui, 1500, 1600 e pouco, quer dizer, muito tempo atrás mesmo, já existe carnaval no Brasil, né? Foi trazido aí pelos estrangeiros, pelos portugueses. E aí as pessoas gostaram tanto, né, da folia que foram modificando. Sempre o brasileiro arruma um jeitinho, né, de fazer as coisas. Pois é. Então, nesse jeitinho brasileiro, a gente trouxe o carnaval com a nossa cara. Então, o intrudo, aí temos uma imagem de 1915, gente. Olha como era o carnaval antigamente, olha como as pessoas ficavam, né? Eu achei super interessante. Então, como é que era essa manifestação chamada intrudo? Ele tinha um clima de zombaria pública, quer dizer, todo mundo ficava, como a gente fala hoje, né? Perturbando com o outro, tirando onda com o outro. Então, essa brincadeira toda aí, ela regia o carnaval e foi uma brincadeira muito comum até meados do século XIX. Tem até 1800 e pouco, essa festa existia. A sua manifestação mais tradicional era conhecida como molhadelas. Então, o que fazia nessa molhadela? As pessoas jogavam líquidos, gente, que maldade, mal cheirosos umas nas outras. Alguns dos itens usados eram água suja, lama e urina. Então, a coisa era feia mesmo, né, naquela época. No intrudo também eram usadas águas aromatizadas e ele era realizado tanto pelas classes altas como pelas camadas populares. Além disso, era um momento de flertes, sobretudo quando mais privado, isso é, entre famílias. Então, nós tínhamos dois tipos de intrudo. Então, era aquela festa que era mal cheirosa, né, que eles jogavam tudo quanto é coisa suja em cima de você. E também tinha aquela que eles jogavam alfazema, jogavam outros tipos de perfumes e aromas que eram bons. E você aí de casa, será que já brincou do molha-molha também? Porque o molha-molha é uma coisa que já vem, né, como a gente vê, desde antigamente, desde o intrudo, né, dos séculos passados, há mais de 100 anos atrás a coisa já existia. E você em casa, já brincou de molha-molha também? Como é que você brinca de molha-molha com seus amigos? Né? Tem gente que compra bisnaguinha para poder molhar os outros, e tem gente que constrói, né, aquelas verdadeiras bombas com cano, né, de água e tal. Enfim, cada um faz a sua forma. Quero saber vocês aí, de que forma vocês brincam com essa brincadeira do molha-molha? Estou curiosa, hein? Se você puder participar, vem aqui com a gente, responde e vai ser muito legal a gente conhecer um pouco da realidade de vocês, tá? Então, seguindo aqui, ó. Com o passar do tempo, essa questão do molha-molha, da molhadela, da água suja, da água limpa, essa prática foi substituída nas elites por práticas carnavalescas, em evidência na aristocracia europeia. O pessoal daqui, ele sempre imitou o pessoal lá da Europa, dos Estados Unidos, né? No passado. Então, elas achavam legal, estão fazendo moda lá na França. Então, a França era o lugar mais importante daquela época na Europa. Então, todo mundo queria fazer igual os franceses. Aí eles traziam as modas de lá para cá. Não estão fazendo muito molhadela lá, não. Vamos fazer igual lá. Lá eles estavam fazendo baile de máscaras, né? Uma coisa mais assim, vamos dizer, arrumada, mais organizada. E aí, no Brasil, eles começaram, esse tipo de baile de máscara, ele começou a partir do século XIX, né? Aliás, século XVIII e XIX. No século XIX, eles começaram a popularizar-se e com a criação de sociedades carnavalescas. Eram chamados blocos, os primeiros blocos carnavalescos do Brasil.
Então foi nesse período aí, século XVIII, XIX, né, no início do século XX também, nos anos 1900 e alguma coisa, já existia esse movimento aí dos mascarados, né? As pessoas se fantasiarem nas ruas. Então, olha só, carnaval também é cultura, né? Então a gente está aqui, ó, conhecendo um pouco da história, de como foi que aconteceu esse carnaval, um pouco também dessa arte que existia já no passado da humanidade. Um detalhe bem importante, a gente daqui a pouco vai continuar a leitura do Carnaval dos Bichos Aloprados, mas aí... Mauricéia, vamos falar aqui com você, né? Como é que era a brincadeira no teu tempo, assim, de criança e tal, em relação ao carnaval? Antes de falar do meu tempo, eu quero aí cumprimentar Isabela, Jaziel, Yasmin, dizer para vocês que a professora está aí fazendo perguntas, como era o carnaval de vocês, como é que vocês brincavam o carnaval, ou até mesmo brincam ainda aí na casa de vocês, porque eu já falei que a gente não vai poder brincar carnaval de rua, mas a animação está aí. Olhem para a gente aqui no estúdio, eu estou aqui, aí trouxe aqui o meu adereço, a professora Sandra também. Então, é carnaval, gente, carnaval é tempo de se divertir e de ser alegre, apesar da gente estar em uma pandemia. Respondendo a sua pergunta, professora Sandra, eu gostava de brincar carnaval, e gosto ainda, e a gente fazia tudo isso aí, né, que as crianças gostam de fazer, brincar, de melar os outros, sair na rua, animação, então é desse jeito mesmo. Faz parte, né, como a gente fala, o povo pernambucano é um povo alegre por natureza, o povo brasileiro também, né, então, de tabela... Por tabela, todo mundo tem essa alegria dentro de você. É como fala, né? Se você começar a bater uma latinha, o pessoal já está lá sambando, já está lá frevando, já está lá entrando no ritmo. O importante é essa alegria que não pode jamais se perder. Independente se a gente tem pandemia, se a gente tem qualquer coisa, o importante é ter saúde e brincar ali de forma saudável. Não pode aglomerar, por favor, não pode fazer isso, tá? Se cuidem sempre. Usa álcool, coloca máscara, mas não deixa de brincar com os teus amigos, né? Com a tua família, tá bom? Sem aglomerações. Está falando aqui, inclusive, que ela gosta de brincar carnaval e nesse carnaval, apesar da pandemia, ela vai aproveitar para brincar em casa. Olha aí, muito bem, Yasmin, é isso mesmo. Exatamente, é a melhor brincadeira que você pode, né? É a brincadeira agora com a sua família, na sua casa, no seu ambiente, né? Normal. Bom, então, voltando a falar sobre o carnaval, a gente vem para a questão dos personagens que existem nesse carnaval, né? Hoje, e desde o passado também, que são figuras, posso dizer assim, históricas. Então, a gente já conhece aqui algumas coisas que a gente viu também nesse livro, né? O Carnaval dos Bichos Aloprados. Então, vamos ver aqui, ó. A palavra carnaval, começando, né? A gente viu que aqui no Brasil ela foi introduzida pelos portugueses, mas o carnaval antigamente, muito antigamente mesmo, ele começou lá, como eu falei, na Europa, né, lá do outro lado do oceano. É uma palavra, essa palavra carnaval, que vem do latim, carne vale, que quer dizer adeus à carne. Chegou aqui no Brasil com a colonização portuguesa, aquilo que eu falei, e era uma festa que celebrava os prazeres da carne, da bebida, da fartura e da alegria exagerada, chamada entrudo. Então, era como uma despedida essa festa, para que depois as pessoas celebrassem a quaresma, o período de jejum que antecede a Semana Santa. O Carnaval pernambucano é uma das maiores festas de gênero no país. Sua característica é ser uma festa de rua, aberta para todo o povo, por isso é tido como democrática e muito alegre. Então, todas as pessoas podem participar das festividades do Carnaval, né? Então, é alegre, todo mundo é convidado a ter essa animação toda aí. Aí também a gente tem a Calunga, só volta um pouquinho, uma página antes, para a gente falar rapidamente sobre a Calunga. Olha aqui, ó, nós observamos nessa imagem, né, uma pessoa carregando um boneco na mão, né? Então, esse boneco aí é o que a gente chama de Calunga. O Calunga é uma figura do maracatu, né, do nosso maracatu, e ele é esculpido em madeira, masculino ou feminino, vestido luxuosamente. A Calunga é muito chique, né? Ela é muito bonita, então ela é totalmente enfeitada para essas comemorações. Então, ela é utilizada no desfile de maracatu na ação, é erguido pelas damas do passo, integrantes do cortejo,
em que também desfilam o rei e a rainha e também o servo segurando o pátio, que é um guarda-chuva bem grandão onde estão os reis. Ele simboliza a força mística do bloco. Então, como eu tinha falado para vocês antes, a questão do maracatu tem tudo a ver com a religiosidade do nosso povo, tá? E aí nós temos os dois tipos de maracatu, que é o maracatu nação e rural. Nós temos os dois representantes aí, né? Então, o maracatu rural é aquele que tem um caboclo de lança com aquela super peruca, né? Bem caracterizado. E o outro tem ali a pessoa que leva, né? A grande sombrinha. Então, os maracatus são manifestações folclóricas que misturam música, dança e teatro. Ambos se originaram das influências africanas e portuguesas, sendo o maracatu rural de origem indígena. Então, cultuam os caboclos da mata. E o nação, ou baque virado, de origem africana. Então, cada maracatu com a sua característica, né? E aí nós também temos os caboclinhos. Os caboclinhos é uma festa tipicamente de origem indígena. Nós temos aí, ó, a figura do caboclinho, né? Na festa. Então, em homenagem às nações indígenas, ó, Caetés, Carijós, Tapuias, União Sete Flechas, Tupinambás, Tapirapés, Taperaguases. Então, são algumas tribos, nações, né, na verdade, indígenas que existem aqui em Recife e em Olinda. Também tem caboclinhos que recebem os nomes das suas nações. Eles saem em cortejo desfilando, né, com seus principais personagens, que são o cacique, ainda chefe, índia-chefe, que chamados de rei e rainha, o matruá, como o pajé, os índiozinhos e índiazinhas, que são os curumins. E, inclusive, quem deu aula sobre isso foi a professora Mauricéia, né? Ela falou um pouco sobre as lendas indígenas, né, nas aulas anteriores. Nós também temos aí os caboclos de lança, que são os personagens principais do maracatu rural. Na verdade, eles são trabalhadores da cana-de-açúcar, né, que tem uma importância muito grande na economia ainda do nosso estado, da nossa cidade. E eles, durante o carnaval, eles se fantasiam, né, com essas roupas super coloridas e pesadas, esse é o detalhe importante, levando sempre um cravo branco na boca. Então, quando os caboclos de lança passam, parecem reis dançando. E aí nós temos o frevo também, que é um ritmo nosso, e a gente até já começou a nossa aula ouvindo, né, um pouco desse ritmo. E aí a gente também falou bastante sobre o frevo nessas aulas. A gente viu que tem o frevo cinquentão, o frevo de acrobacia. Olha o frevo aí! Eita. A produção é chique demais. O pessoal gosta do frevo. Quem não gosta, né? Quem não gosta? Isso aí. Chique demais. E aí nós temos o galo da madrugada, gente. A gente não poderia deixar de falar do galo da madrugada, que é uma das figuras assim que a gente chama de destaque, né, na nossa cultura, no nosso carnaval. Então, o galo da madrugada ele é considerado hoje o maior bloco de carnaval do mundo pela quantidade de pessoas que o seguem, né? Como a gente já falou, algumas dessas coisas aí não vão acontecer esse ano, né? Justamente por causa da pandemia. Mas aí a gente fica na lembrança, né, dos carnavais anteriores, do galo ali naquela ponte, recebendo as pessoas, né, com sua grande majestade. Bom, nós também temos o Homem da Meia-Noite e os bonecos gigantes. A gente também, logo no início dessas aulas desse ano, a gente teve uma aula especial sobre os bonecos gigantes de Olinda, né? E nós também temos uma representatividade deles aqui em Recife também. Então, é a embaixada, né? Então, a gente teve isso, eu tive a honra de conhecer os dois espaços e foi uma ocasião bem especial, né? Porque conhecer todo o trabalho de produção, quem tiver curiosidade é aquilo que a gente sempre fala, vai lá no YouTube, reprisa essas aulas, eu acho que é muito legal, a gente sempre está conhecendo, né? E aí, né, como a gente sempre fala, o mais ilustre dos bonecos gigantes é o Homem da Meia-Noite. Então, o Homem da Meia-Noite, ele é a figura mais importante, mais conhecida
dentre os bonecos gigantes, né? E aí, Mauricéia, será que alguém participou comentando como é que era o seu carnaval no passado ou hoje, né? De que forma eles gostam de brincar, além de com a família? Professora Sandra, hoje eles estão aqui, né? A gente conta com a participação, como eu já disse, do Jaziel e agora a Sofia está ele desejando um bom dia. Mas eu acredito que eles estão assim bem interessados na história do carnaval e dos personagens e esqueceram de contar como é o carnaval deles. Eles estão aí só ligadinhos para conhecer todos os personagens do carnaval pernambucano, professora. É legal, realmente a gente conhecer, né? Porque a gente sempre fala de carnaval, a gente já pensa logo em frevo, em folia, em pular, e vou dançar e tal. Tudo, com certeza, isso faz parte, né, da nossa realidade. Mas a gente também, eu acho legal que a gente conheça um pouquinho da história de cada coisa. Como foi que começou, né? Por que começou? E aí, gente, só lembrando, o nosso livro do Carnaval dos Bichos Aloprados, né? Ele está terminando hoje, né? Nosso livro está terminando hoje. E aí, a gente destacou, vamos passar essa imagem aqui. Então, esse livro ele destacou durante todo o seu percurso, passando essa imagem. Tive um probleminha aqui com... Então, durante todo o nosso livro, né, a nossa leitura do Carnaval dos Bichos Aloprados, então a gente destacou, todo o drama do livro, toda a história do livro foi a troca dos chapéus entre o Galo da Madrugada e o Homem da Meia-Noite, né? E a gente viu que no final tudo se resolveu. Eu acho que na hora da folia, né, eles acabaram trocando os chapéus, mas isso tudo fez parte de toda a fantasia, né, de toda a nossa história. Isso foi muito legal. Então, no mais, carnaval é isso, é animação, é festa, né, que a gente possa sempre, mesmo que esse ano não tenhamos exatamente o carnaval na cidade, como sempre foi, mas que a gente possa guardar tudo isso no nosso coração e festejar de forma saudável, com precaução sempre, né? Isso é o que importa. Brincar com saúde, se preservar para existir um futuro lá na frente. Não é não, professora Mauricéia? É isso aí, professora Sandra. Com certeza estarão todos animados para este carnaval, mesmo com todo o distanciamento social que a gente já falou e todos estão sabendo direitinho como se comportar neste carnaval, não é? A gente está chegando ao final dessa aula, professora, mas já estão com mais conhecimento sobre o carnaval e a professora Márcia vem aí para falar um pouco mais sobre esse livro, não é? Com certeza. Então, vamos ficando aí com o frevo. Muito obrigada pela sua companhia. Olha aqui, tá bom? Fica aí com a gente que tem mais aula ainda. No mais, vamos lá. Tchau, tchau.